Agora, meio de se investir, né? Primeiro, existe a poupança, né? A poupança, como é que ela funciona? Ela tem dois lastros, né? Primeiro, se os juros, né? A taxa mãe de juros estiver menor do que 7%, se não me engano, ela vai ser 0,5% ao mês por um período perdão, se a taxa de juros lá, que a gente fala a Selic, tiver, se não me engano, mais de 7% ao, ao ano, né? Ele vai ser 0,5% ao mês de rendimento, mais uma leve taxazinha lá, né? Agora, se ela for menor do que isso, ela vai ter um teto de se ela for menor do que esse valor, se for 7,7% a menos, né? Se a taxa de juros tiver 7% ou menor, se eu não me engano, vai ser uma porcentagem, se não me engano, é 70% dessa taxa, né? Vamos colocar em valores que eu acho que fica melhor. Imagina que para você emprestar dinheiro, para você colocar dinheiro na poupança, ele vai render, a taxa de juros está 8%, e aí você vai ganhar, igual tá ali, 6,5% ao ano, que é o que está acontecendo hoje, né? Que a taxa de juros está por volta de 13%. Só que se for menos que isso, vamos supor que está 6%. A poupança, no caso, então ela vai render apenas 70% desse valor, né? Que seria, se for pensar, ah, por volta de 5,4, 5,3%, né? Então, basicamente, a poupança, o rendimento dela varia conforme a taxa de juros varia e ela nunca vai ser muito maior do que. Na verdade, ela nunca vai ser maior do que a inflação, a não ser que seja em momentos muito específicos de transição entre uma inflação caindo e uma taxa de juros subindo, ou o contrário, né? Então, basicamente, aqui você sempre vai ter um rendimento menor do que a inflação. Então, ou seja, o dinheiro que você põe lá, ele sempre vai estar desvalorizando à medida que o tempo for passando, já que a inflação é maior do que ele, né? Então, você vai perdendo poder de compra aqui. Mas, pensando por que eu coloquei ele como meio de se investir, né? Porque tem galera que não confia em banco, né? Tem galera que deixa o dinheiro dela parada, tipo, em colchão, em cofrinho, ou qualquer lugar assim, que não tenha ligação nenhuma com bancos. E aí a poupança é melhor do que você deixar o dinheiro em banco, já que aqui, pelo menos, se você perde dinheiro, perde. Mas é muito menor do que se estivesse deixando dinheiro parado. Outro jeito de investir é em real estates, que seriam fundos imobiliários, né? Que hoje existe. Basicamente, o que funciona? Existe uma administradora, né? Que ela vai contratar uma gestora para gerir algum fundo voltado a alguma parte dos imobiliários, né? Que podem ser ou agronegócios, né? Na verdade, aqui é fundos de investimentos, não imobiliário é um tipo deles. Que aí pode ser o fundo de investimentos voltados a imóveis ou agronegócio. Basicamente, o que é? Se for imóveis, uma empresa vai juntar uma certa quantidade de dinheiro e comprar, por exemplo, vários prédios. Esses prédios eles vão alugar e aí, com os aluguéis, o rendimento dos aluguéis, eles vão pagar os seus custos, né? Ou fazer novas aquisições, dependendo do tamanho do fundo. Mas hoje não existe um fundo tão grande assim. E pagar também as pessoas que deram dinheiro para esse fundo conseguir comprar esses imóveis. Né? No caso, são os cotistas. Né? E aí existem fundos de tijolos, que são fundos que investem em lastros físicos, ou seja, é a pessoa que investe em hospitais, em alguns imóveis, em alguns galpões logísticos, né, shoppings, ou também pode investir naqueles escritórios, né? Então você investe em fundo de tijolo, você pressupõe que ele vai comprar um imóvel e alugar ele. Existem os fundos de papéis, que eles ganham basicamente por meio de empréstimo de capital, ou seja, alguma empresa precisa de dinheiro, ela abre um pedido de empréstimo, por exemplo, né? E aí vem um fundo e vai lá e compra essa dívida. E aí ganha os rendimentos por cima dela, né? E também tem fundos de fundos, né? Que basicamente é a galera que investe em você compra uma cota desse fundo e aí esse fundo vai comprar cotas de outros fundos, né? Então a gente chama de fundo de fundos. E aí, por fim, temos os fundos híbridos, e também, claro, existem vários outros, mas esse aqui eu coloquei os que são mais famosos, né? Os fundos híbridos são aqueles que podem investir tanto em fundo de fundo ou fundo de papel simultaneamente, né? Que os outros, quando é um fundo de tijolo, ele tem que obrigatoriamente investir em coisas físicas, né? Quando é fundo de papel, ele tem que investir em dívidas, ele não pode investir em papel e comprar imóveis, né? Então, o híbrido ele já pode fazer isso. E aí você ganha
frações dos aluguéis ou dos juros, se for um fundo de papel. Outro jeito de investir seria a renda fixa, que basicamente é você emprestar dinheiro para alguma instituição, podendo ser governo ou não. E aí existe o LCI e o LCA, que se chama Letra de Crédito Imobiliário, que basicamente ele é uma certa taxa, normalmente ele é indexado ao CDI. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o CDI, né? E aí você empresta dinheiro para alguém que está pensando em investir no âmbito de agronegócio, que seria o LCA, ou o LCI. E uma parte boa do LCI e do LCA é que quando você vai resgatar o dinheiro investido, ou seja, você investe ele, né, vamos lá, R$ 1.000, e aí você tem que deixar ele parado durante 3 meses. Depois que você deixa ele parado esses 3 meses, você pode sacar ele, e aí você não vai pagar imposto ainda nenhum sobre o rendimento desse dinheiro. Né? Então é uma parte boa. Sim. Tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Intercambiável. Basicamente, ele é 10% do que o Tesouro Direto é, do que a taxa Selic é, na verdade, não é o Tesouro Direto, perdão, que é a taxa Selic. E aí você ganha uma porcentagem, ganha essa porcentagem de menos 10%, ou seja, hoje a taxa Selic está 3,75%. O CDI vai ser 13,65%, né? Então, você está 10% a menos do que a, do que o Tesouro Selic é. Né? E basicamente todas essas outras é, coisas, todos esses outros empréstimos bancários aí são todos indexados ao CDI. Então, ou seja, 50% CDI, 60% CDI, né? Então você vai ver muito falar de CDI aí. E também tem o CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, quando um banco emite alguma letra de crédito, vamos por cima, porque não é letra de crédito, né? Vai emitir um crédito para as pessoas capitalizarem o banco, né? E normalmente a gente tem que escolher algo por volta aí de 100% do CDI, né? Só que quanto maior for esse valor, melhor. Só que lembrando que o CDB, quando você vai sacar, né? Depois que deixou ele lá certo tempo, deixou ele rendendo, tem uns que são de liquidez imediata, outros não, né? Os que não são, você vai ter que deixar ele parado por um certo período e depois quando vocês forem sacar ele, vai ter que pagar um certo imposto de renda aí baseado no período que vocês estão sacando. Né? Vai variando, se não me engano, 22, 20, 15, 10 ou algo assim. Tem uma tabela voltada a isso, né? Depois temos a Previdência Privada, que basicamente existe dois, que é o VGBL e o PGBL. VGBL é o voltado a os processos de divisão de herança, ou seja, quando o proprietário do VGBL morre, ele é transferido totalmente à pessoa que foi beneficiada, né? Ou seja, alguém vai lá numa instituição bancária, né? Faz o VGBL e coloca uma pessoa lá como vamos dizer, dependente, né? Que aí, à medida que essa pessoa que fez o VGBL morre, o dinheiro vai integralmente para essa pessoa aí pagando uma certa quantidade de imposto sobre o valor, sobre o lucro que esse dinheiro rendeu. Né? Já o PGBL é voltado para o pessoal que paga imposto de renda, né? Ou seja, quando você investe no PGBL, basicamente você diminui o encargo da sua. Por exemplo, faz de conta que você vai ter que pagar, sei lá, 3 mil de imposto. Quando você abre um PGBL, você tem um decréscimo desse valor do seu. Que o imposto de renda ele é baseado em toda a sua renda, é uma taxa sobre toda a sua renda. Quando você investe em PGBL, esse valor total da sua renda ele decai, ou seja, faz de conta que não é esses valores, tá? Mas faz de conta que você tem 3 mil de 30 mil de renda. E aí você investe 3 mil. Então agora a porcentagem que você pagar sobre o imposto de renda não vai ser mais sobre os 30 mil, vai ser sobre os 27 mil, né? E aí vai fazer com que você pague menos imposto. Então, basicamente, o pessoal usa esse PGBL para diminuir o tanto de impostos que eles devem pagar. E agora a gente vai falar do Tesouro Direto, né? Que é aqui que tem a Selic e o IPCA. Né? IPCA é a taxa de inflação que está naquele momento, né? Ou seja, o dinheiro está caro naquele momento. E você pode investir, e o governo ele pode pedir empréstimos para as pessoas baseado nessa taxa, mais um acréscimo, né? Ou por meio da Selic, né? Que vai ser os 13,75 que está no momento, mas também um acréscimo, né? E aí você pode acabar emprestando o dinheiro para o governo e para receber depois de certo tempo, né? Ou imediato no caso da Selic. Lembrando que o IPCA ele varia, né?
Então tem que tomar cuidado na hora de comprar e na hora de vender, se você não for ficar até o final. E também é considerado o investimento mais seguro, né, já que está prestando diretamente para o governo. Né? O governo é muito difícil ele ficar inadimplente, né, a não ser que aconteça alguma catástrofe econômica, no caso da Argentina. E também tem a bolsa de valores, né, que você pode investir lá numa certa empresa, ganhar rentabilidade ou ganhar partes nos lucros daquela empresa.